Bom dia, caros alunos de Direito Internacional Público. Eu venho aqui fazer uma videoaula sobre os nossos tópicos que seriam trabalhados no dia 18 de março de 2020, quarta-feira. Então, eu vou aqui traçar algumas questões que, na verdade, vocês já estudam, né? Inclusive o livro de Ildea Brando Ascioli, né? Que eu já enviei para vocês têm esse livro em PDF, tá? Não sei se ele tem na biblioteca virtual da faculdade, tá? Mas você já tem esse livro, se quiserem outros também, a nossa apostila, tá? Bom, hoje nós vamos verificar algumas questões, né? Nós já falamos em relação às fontes do direito internacional, pelo artigo 38, né, do Estatuto da Corte, nós já falamos sobre as convenções, né, o costume, os princípios gerais de direito, as decisões judiciárias e a doutrina, e a decisão judiciária, né, a jurisprudência, a equidade. Nós já tratamos desses assuntos, né? Bom, existem duas fontes que não estão no artigo 38 do Estatuto, porém são considerados por alguns doutrinadores, a exemplo das resoluções emanadas de organizações internacionais. Ainda mais agora, com a questão do coronavírus, né? A OMS decretou estado de pandemia, decretou a pandemia e os estados estão decretando a calamidade pública, né? E estado de emergência. Bom, a OMS é uma organização internacional. Primeiro, são resoluções emanadas de organizações que têm reconhecimento internacional. Essas resoluções são chamadas de soft law. Soft law porque elas não têm vinculação jurídica, né? Elas não trazem um compromisso vinculante, porém, elas podem ser cumpridas, digamos assim, né? Então, são para ser cumpridas. Inclusive, se não houver nenhum embasamento, sempre está um embasamento, mas se não houver nenhum embasamento legal como fonte, a gente sempre traz como costume, lembrem-se disso, tá ok? As resoluções, por exemplo, da Assembleia Geral das Nações Unidas, a AGNU, sempre exerce, as resoluções da Assembleia Geral sempre exerce pressão política, podendo se transformar em costume ou em alguma convenção, dependendo da resolução, tá ok? Elas se escrevem na mutação de paradigma do direito. Por quê? Do direito pós-moderno, porque as organizações internacionais hoje são consideradas sujeitos de direito internacional, tá? Embora não tragam esse compromisso vinculante, elas são organismos que podem, principalmente por sua evolução, suas discussões doutrinárias e periciais, né? Podem trazer aí algumas questões, a OMS, a OMC, a Unesco, a OEA, a ONU, claro, a União Europeia, né? Principalmente agora com a decretação, resoluções, inclusive atos unilaterais, na verdade já é o outro, já vou fazer o link com a outra última fonte do direito, que são os atos unilaterais dos estados. Os estados estão fechando as fronteiras, vocês estão vendo, né? A União Europeia fechou suas fronteiras, o Brasil ontem, dia 19 de março, fechou as fronteiras para determinados países, né? Houve aí. Esses atos são decisões que podem, claro, são decisões unilaterais, mas que têm impacto em outros, estados, né? A exemplo do decreto de ontem, né? As resoluções unilaterais, elas podem, dos estados, podem trazer efeitos jurídicos, a exemplo da delimitação do mar territorial, que nós vamos ainda ver, né, da zona econômica exclusiva. Aconteceu também com a França, quando ela tentou fazer testes nucleares em 1978 no Pacífico. Foi submetida, no Pacífico, perto da Austrália e Nova Zelândia, e a questão foi submetida à Corte Internacional de Justiça. Porque ela a França tinha se comprometido pelo costume de proibição parcial de testes nucleares a não participar mais dos testes, né? A não permitir mais os testes. E o ato unilateral foi a declaração da França
não ter mais testes, porém, depois de um tempo ela acabou fazendo. Isso, isso acaba sendo, foi um ato unilateral da França, que tinha uma vinculação, um efeito jurídico direto na Austrália e na Nova Zelândia, e aí eles alegaram, argumentaram o princípio de Stoppel, que é o artigo 45 da Convenção de Viena, princípio da boa-fé, que se eu assumo algo, eu não posso ter um compromisso contrário, tá ok? Só que hoje, com a declaração ontem, com o fechamento, né, de todos os... Ontem no Brasil, né, mas com o fechamento gradativo dos estados, isso é um ato unilateral, que sim, traz alguns efeitos jurídicos, né? Algumas pessoas não podem voltar, não podem retornar, não podem sair do estado ou não podem retornar ao seu estado, né? No caso do nosso, os brasileiros natos e naturalizados podem retornar ao país. E também foram fechadas fronteiras para determinados voos internacionais, determinados países, né? Para os voos internacionais. Os princípios, né? Nós já vimos os princípios do direito internacional, né? O princípio da soberania, só vou me limitar a listá-los. Soberania, o princípio da igualdade, o princípio da boa-fé, que se encontra no preâmbulo e no artigo 31 da Convenção de Viena. Acho que na apostila de vocês está artigo 26, artigo 31 da Convenção de Viena. Convenção de Viena, tá? Atual, ok? Sendo a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva é o padrão ético que se espera do comportamento, e a subjetiva é aquele estado de consciência, aquela crença de estar agindo em conformidade com as normas. O artigo 26 da Convenção trata do princípio do pacta sunt servanda. Você assumiu algo, você deve cumprir, né? Não há mais grandes considerações em relação essas questões. Indo para o item 6, que são sujeitos de direito internacional público, os sujeitos de direito internacional público, por excelência, são os estados, tá? Por excelência é o estado. Depois vem as organizações internacionais, tá? E as coletividades não estatais, os blocos econômicos, a Santa Sé, né? Que é a parte política do Vaticano, tá ok? E a Scioli também entende que os seres humanos, nós, os indivíduos, somos sujeitos de direito internacional público, não só privado, tá? Pela visão pós-moderna, o indivíduo pode ser sujeito de direito internacional público, tá? Principalmente quando há atos rebeldes, povos beligerantes, movimentos para a libertação nacional, etc. Bom, nós vamos ver alguns dos sujeitos internacionais. Então, nós vamos ver os estados e as organizações internacionais, tá? Num primeiro momento, item 7 já, os estados. Bom, vocês sabem que os estados, pela convenção, pelo artigo 1º da Convenção Interamericana dos Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, que foi ratificado e entrou no Brasil pelo decreto 1570 de 1937, os elementos do Estado são a população permanente, território definido, governo próprio e capacidade de estabelecer relações com outros estados. Aqui eu estou falando de soberania, tá? Primeiro, é interessante fazermos uma distinção, né? Porque por Jelinek, nós temos apenas, pela teoria de Jelinek, nós temos 3 elementos do Estado, né? População, território e governo. Porém, pela Convenção Interamericana, a soberania faz parte também, tá? Lembrando que nação é diferente de Estado, tá? A nação é conceituada como um conjunto de pessoas ligadas por uma mesma consciência, mesmas tradições, tá? Culturais, históricas, e geralmente falam a mesma língua. Alguns exemplos de nações que não têm Estado, né? Os curdos, né? É o maior estado do mundo,
Iraque, ocupa territórios do Iraque, Irã, parte da Turquia, etc. Os palestinos, né? Israel, parte do Oriente Médio, né? Os tibetanos, os bascos no norte da Espanha, no sul da França, os chechenos no Cáucaso e os caxemires, Índia, Paquistão, certo? Existem algumas nações sem estados, mas o estado pressupõe que exista nele uma nação. Bom, a população do estado deve ser permanente. População permanente significa aquela população que efetivamente habita, que efetivamente reside naquele local. Senão não haveria por que ter estado, né? A população, na verdade, se refere também, se liga também, óbvio, com o território, tá? O conceito, na verdade, o povo, quando eu falo de povo, ter população permanente, significa as pessoas que residem naquele território. Cidadãos e estrangeiros, tá? Cidadãos natos, naturalizados, e os estrangeiros que residem, mas ainda não possuem algum processo de naturalização, tá? Lembrando que cidadão é conceito político, é aquele, que efetivamente exerce os seus direitos políticos, tá? Território. O território é o campo geográfico, né? É o campo espacial do Estado, né? O Estado não existe sem território, ele tem que ter um território, o que abrange, vocês sabem, abrange ar, terra, mar e o subsolo, tá? E nós temos também, pela teoria da extraterritorialidade, os territórios também são considerados fora do país quando estão em embaixadas, quando há navios ou embarcações, aeronaves com a bandeira daquele país. É considerado território. Para a delimitação do território, nós temos um princípio, que eu já falei para vocês, do uti possidetis, que é aquele princípio em que o país que de fato ocupa um território tem direito de posse sobre aquele território, né? E isso se verifica muito pelo comportamento das partes, tá? Eu coloquei, na verdade, nós tínhamos algumas questões para serem discutidas em relação ao território, né? A Ilha de Palmas, em 1928, foi uma ilha cedida aos Estados Unidos, cedida aos Estados Unidos, em 1898 pela Espanha. A Espanha descobriu e cedeu para os Estados Unidos. A Holanda alegava ter soberania nessa ilha, porque a Holanda ocupava essa ilha. A Corte Internacional conferiu a ocupação efetivamente para a Holanda, porque a Holanda, princípio do uti possidetis, a Holanda não é pelo descobrimento, a teoria não é do descobrimento, a teoria é pela ocupação. Então a Espanha descobriu e cedeu para os Estados Unidos, só que quem efetivamente ocupava era a Holanda. Então a Holanda, a Ilha de Palmas pertence à Holanda. Deixa eu ver o que mais. Na Iugoslávia, né? Marechal Tito, que falece em 1980, ele ergueu a Iugoslávia no pós-Primeira Guerra Mundial, né? E uniu Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Macedônia e Kosovo em 2008. Kosovo, em 2008, já procurou a sua independência. Houve a Guerra Civil de 1991 a 1998. Em 2003 foi a extinção oficial da Iugoslávia. Os palestinos, na verdade, é um povo que, na verdade, não tem um território definido, né? Ele está na faixa de Gaza, na região de Israel e na Cisjordânia, que são territórios também que estão ocupados por Israel. Em 1947, a ONU divide o território entre árabes e judeus. Em 1948 é criado o Estado de Israel, só que lá viviam judeus há 4.000 anos.
e eles foram expulsos, e depois outros povos entraram no território. Os judeus, aos poucos, foram retomando as suas terras. Em 1964, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, junto com o Hamas, um grupo extremista, procura retomar, entre aspas, não sei se eu poderia usar o verbo retomar, o seu território. Em 1993, o famoso Acordo de Oslo, em que Yasser Arafat, da Palestina, se junta ao primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, para que os palestinos tivessem a posse de um determinado território. Porém, isso até hoje ainda não é definido e não é definido, e até hoje existem os conflitos. Eu não posso dizer que é uma guerra, mas existem os conflitos, tá? O que eu posso dizer é que desde 2012 a Palestina é considerada um membro observador da ONU, tá? É um passo para o reconhecimento, embora ainda não seja, tá ok? Um outro caso, ainda de território, o caso do templo hindu de Preakvihar. Em 1961, esse templo ele ficava numa montanha, e essa montanha ela ficava dividida entre Camboja e Tailândia, mas a soberania era do Camboja. Nesse território, a soberania era do Camboja, tá? E os países que efetivamente ocupam o território que acabaram recebendo-o, né? E Taiwan é uma ilha ainda controlada pela China, é um estado soberano, mas ele ainda não é reconhecido especificamente por alguns organismos internacionais, ok? Governo, né? Nós já falamos sobre governo, né? Tem a ver com a administração interna e tem a ver com a soberania, que é algo externa, podendo inclusive usar de força física dentro do seu território, ok? Os estados, agora a teoria geral do reconhecimento do estado. Bom, várias vezes vocês perguntaram para mim como que um estado é reconhecido, né? Como que se reconhece um estado? Bom, muitas vezes a própria guerra faz nascer o reconhecimento de um determinado estado, né? O reconhecimento pode ser por separação de parte daquela população, pode ser também por desmembramento de estado, tá certo? Pela independência, pela descolonização de um determinado território. E o reconhecimento confere uma nova personalidade jurídica para aquele estado, fazendo com que ele possa ser sujeito de direitos e deveres, né? Possa atuar junto a organizações internacionais e possa celebrar tratados, acordos, inclusive econômicos e políticos com outros estados também, tá? O reconhecimento pode ser expresso ou tácito, né? Como, por exemplo, um tratado. O reconhecimento é unilateral. Unilateral significa que cada estado reconhece. Eu posso reconhecer, o meu estado pode reconhecer um estado, o outro estado pode não reconhecer. Só que geralmente o reconhecimento, não só por tratado, o reconhecimento ocorre quando a maior parcela, principalmente dos países membros da ONU, reconhecem aquele estado como tal, como provido de todos os elementos do estado. Lembra da teoria de Jelinek e lembra do estatuto, tá? Da convenção, ok? O reconhecimento, quando é em guerra, ele tem que ser vitorioso pela luta pela independência, porque o Estado ele tem que ser independente. E não pode, para haver o reconhecimento de um Estado, não pode haver violação a direitos humanos, tá? Grave violação aos direitos humanos e direito internacional, senão não há reconhecimento desse Estado, ok? Tem até uma frase interessante que está para vocês aí, né? A admissão das Nações Unidas não implica um reconhecimento individual pelos Estados-membros, nem cria a obrigação de reconhecerem um determinado governo. Para sua admissão, deve haver recomendação do Conselho de Segurança, para aí sim chegar à Assembleia Geral das Nações Unidas. E a Assembleia Geral das Nações Unidas pode reconhecer
aquele Estado. Então, não é porque aquele Estado é reconhecido como membro ou como membro observador da ONU que os países membros da ONU podem reconhecê-lo também, tá ok? O mais comum é o reconhecimento realmente coletivo daquele Estado, né? E não um reconhecimento paulatino, individual. Kosovo, um caso. Kosovo foi província da Sérvia até 2008, quando ela se declarou, né? A província se declarou independente. Os Estados Unidos e alguns países da União Europeia reconheceram Kosovo como um novo país, mas a Sérvia, a Rússia e os outros países não. Tá? Então, existem estados que ainda não têm um reconhecimento geral e restrito, porque não tem um reconhecimento de uma independência. Hong Kong pertenceu à Inglaterra do século XIX até 97, né? Quando retornou ao governo chinês. E teria até 2047 para resolver a sua situação. Mas ainda vamos ver muito sobre Hong Kong quando a gente for falar de zona administrativa especial, porque Hong Kong é uma área específica da China, uma área específica da China com total autonomia, tá? Autonomia e soberania. E o Timor-Leste foi uma colônia, uma ex-colônia portuguesa, faz parte dos países que proferem a língua portuguesa e se tornou independente no ano de 2002. Já falei da Palestina para vocês. A extinção, a personalidade de direito internacional, na verdade, né? O direito internacional reconhece aos estados, principalmente pela Convenção Interamericana de 1933. Vocês vão ler que existem alguns artigos que tratam dos direitos e deveres dos estados, porque o estado, o efeito da declaração, o efeito do reconhecimento do estado é declaratório, porque o estado já existe. Eu só estou reconhecendo uma situação existente, tá? Então, o Estado tem direitos e deveres. Principais direitos: o direito à liberdade, o direito a que não tenha a inviolabilidade, respeito mútuo, defesa e conservação de suas fronteiras, direito de sua jurisdição dentro do seu país, etc. Existem algumas restrições aos direitos dos estados. Eu estou olhando aqui agora. Existem algumas restrições aos direitos desses estados, né? Bom, há também o reconhecimento do Estado e algumas restrições aos direitos dos estados, né? Então, uma das restrições ao direito do Estado é a neutralidade. O Estado, na verdade, estado de neutralidade, a gente até viu, né? Aquela situação em que o país ele se mantém neutro e ele também se compromete a não interferir em outros países e também não interferir, não fazer não agredir, né? Salvo em caso de agressão, tá ok? A Cioli entende que a neutralidade permanente deixa de existir quando você ingressa na ONU, como um Estado-membro da ONU, porque quando nós ingressamos como Estado-membro da ONU, automaticamente eu deixo de ter uma certa neutralidade, porque em algum momento da história eu vou ter que tomar algum posicionamento, tá? O arrendamento de território também é uma restrição. É a transferência temporária da administração de um território, de um estado para outro, né? Então, Hong Kong, nós já tínhamos falado, né? Hong Kong passou a fazer parte da China em 97, né? Porém, o sistema econômico capitalista perdura por 50 anos em Hong Kong, ele é autônomo e continua durante 50 anos, até 2047, tá? A imunidade de jurisdição também e de execução. O Estado ele tem que se submeter às regras de direito internacional e à jurisprudência, aos tribunais internacionais, porque se eles assim não desejarem, eles, em tese, eles não podem, né, se submeterem, tá?
Porém, essa imunidade absoluta em não se submeter aos tribunais de outro estado, aos tribunais internacionais, pode encontrar ressalva nos direitos internacionais, né? Nos direitos humanos, desculpa. E, por último, o dever de não intervenção, né? A soberania, nós sabemos que a soberania é a nossa regra, né? E para não haver intervenção, a intervenção, na verdade, é caracterizada quando há dois estados e eles são soberanos. Porque se um estado não é soberano no outro, eu não estou realizando uma intervenção, tá? E havendo também um ato abusivo por parte do estado, digamos assim, agressor. Para haver a intervenção, o Conselho de Segurança da ONU deve autorizar. O Conselho de Segurança da ONU é o único órgão da ONU com poder decisório e é o mais importante órgão. Tá? É ele, e dele fazem parte cinco membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E eles têm o poder de veto. Tá? Eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Por último, na verdade, nós vamos ver em meios de intervenção, né? Mas alguns tipos, né, de meios coercitivos e não coercitivos, né? Alguns tipos de intervenção. A intervenção pode ocorrer para direito de defesa e de conservação, para direitos humanos, proteção de direitos humanos, né? E com autorização do Conselho de Segurança da ONU, tá? A ajuda humanitária não pode ser considerada, não é considerada uma forma de intervenção, tá? Salvo interesses comprovadamente escusos, comprovadamente, né? Porém, o Estado não pode ilicitamente, é o ato ilícito o Estado não querer receber ajuda humanitária, né? O que aconteceu, né, o ano passado com a Venezuela. E o Estado pode proteger os seus nacionais, ainda que eles estejam no exterior. É para isso que existem as embaixadas e os consulados, sendo que as embaixadas são os órgãos políticos, vamos dizer assim, do Estado em outro Estado, né? Por conta da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas de 1961. Bom, a disciplina, né, praticamente é essa. É interessante a leitura, na verdade, é uma videoaula, porém, a leitura dos capítulos de Scioli junto com a apostila são muito importantes para que vocês entendam melhor, e eu estou à disposição no chat, no e-mail, para esclarecer eventuais dúvidas. Uma boa tarde.